Bem, finalizando agora a nossa primeira aula de hematologia 3, vamos terminar de falar dos testes necessários, tá? Os testes sorológicos necessários para a gente verificar a qualidade desse sangue, tá bom? Bem, doença de Chagas, tá? Também é extremamente importante eu verificar se eu não tenho nenhum parasito sanguíneo, tá? Lembrando que a janela sorológica é grande, ok? Eu tenho que tomar cuidado. Por isso, até mesmo que eu preciso verificar onde essa pessoa mora e tal, fazer algumas perguntas sobre o estado, né, em que se encontra a casa da pessoa para poder tentar verificar até se a pessoa mora numa área endêmica ou não. Tá? Além disso, deve-se tomar cuidado porque pode ter reação cruzada com a leishmaniose, que também é uma outra doença preocupante. Tá? Bem, o HTLV, vírus linfotrópico humano, tá? É um vírus da família do HIV, porém ele infecta, causa alguns tipos de leucemia, tá? E também eu preciso verificar se a pessoa não foi infectada, tá? Como não é digamos assim, difundida a informação e ele não é sintomático em boa parte dos casos, eu preciso fazer esse teste, tá? A janela imunológica é de 36 a 72 dias, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. E não é necessário fazer um teste confirmatório. Tá? Bem, a sífilis, que é uma IST extremamente grave, a gente tem que fazer pelo menos dois tipos de teste. Um teste não treponêmico e um teste treponêmico. Tá? Vale lembrar que a sífilis é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Tá? E a gente faz um teste não treponêmico, tá? Para verificar se existe a produção de anticorpos IgG e IgM contra a cardiolipina, que é liberada pelos treponemas, tá? Em geral, eu posso ter um teste chamado VDRL ou RPR, tá? E um teste treponêmico, que eu vou procurar diretamente um antígeno do treponema pálido e os anticorpos IgG e IgM voltados para esse antígeno. Tá? Eu preciso fazer esses testes para poder, como é que eu posso dizer, ter certeza da infecção por sífilis. Tá? Porque é muito sério e muito grave uma contaminação de sífilis por, é, por transfusão de sangue, certo? E, por fim, a gente tem o HIV, que também é outro teste que a gente precisa confirmar, que a gente precisa verificar se o sangue não tem nenhum, nenhuma, como é que se diz, nenhuma partícula viral do vírus HIV. Lembrando, como a gente já falou em aula, ter o HIV não significa que você vai desenvolver a AIDS. HIV e AIDS são duas coisas diferentes, da mesma forma que estar contaminado pelo SARS-CoV-2, que é o vírus, que é o coronavírus, que esse novo coronavírus que está causando essa pandemia, não quer dizer que você vai desenvolver a COVID-19. Tá? A gente precisa fazer para o HIV uma triagem sorológica utilizando dois testes distintos, ELISA e quimioluminescência. Ok? Nesse caso, deu positivo, eu faço um teste confirmatório por imunofluorescência. E aí, caso, por exemplo, por ELISA e quimioluminescência deu positivo, mas o teste confirmatório por imunofluorescência deu negativo, ou ficou uma bagunça no teste. Aí eu tenho que fazer o Western blot. Tá?
Ele é muito parecido com a eletroforese, só que na eletroforese a gente só pega e passa aquele conjunto de proteínas pelaquela malha, né, pela aquele gel que a gente fala, né? É um gel que ele tem poros de vários tamanhos e aí dependendo do tamanho da minha proteína, ela vai passando até o momento em que ela não consegue mais passar pelo poro que é menor do que o tamanho dela. Ela fica retida e a gente consegue identificar. Já o Western blot, a gente passa a proteína, tá, por esse gel, só que aí eu uso um anticorpo para detectar especificamente aquela proteína que eu quero. Ok? Porque às vezes numa eletroforese, várias proteínas podem ter a mesma corrida, podem ter mais ou menos o mesmo tamanho e ficar em um determinado espaço do meu gel. Mas com o Western blot eu consigo identificar apenas a proteína que eu quero. Tá? E aí, a amostra reagente, olha só, eu tenho que ter uma banda entre GP60 e GP120, né, dessas proteínas. Isso aqui é o controle. Tá? Eu tenho que ter uma proteína P55 e uma banda na GP41. Se eu tiver essas, né, um resultado desse jeito, é positivo para HIV. Ok? Aqui, ó, eu tenho uma, uma curva de quando o RNA do HIV começa a aparecer no plasma, tá? Eu consigo identificar por PCR, tá? Aqui, ó, o HIV, o DNA do HIV, ele tem um curso, uma quantidade menor, ele se estabiliza depois de 30 dias, eu também consigo ver por PCR, que são testes mais, como é que eu posso dizer, mais sensíveis, mas essa quantidade ainda é bem pouquinha, tá? E o anticorpo anti-HIV, é isso que eu busco nos testes de imunofluorescência, tá? Nesses testes de imunofluorescência, aqui, ó, só depois de 70 dias que eu consigo uma boa quantidade. Tá? De início ele tem uma certa elevação, depois de 20 dias, depois dá uma queda em 40 e depois vai aumentando. Aqui, nessa região de 70 dias, é onde eu consigo pegar melhor. Tá? Por isso que a gente chama essa janela imunológica, pode ser de 30 até 70 dias. Okay? Por isso é muito importante falar a verdade, né, durante o processo de entrevista. Aqui tem uma tabela com a infecção, doenças, testes que podem ser feitos, a janela imunológica. Tá? Aqui a gente também precisa fazer alguns testes para hemoglobinopatias. Grande parte delas é feita por eletroforese. Tá? A gente também pode ver o sangue, observar numa lâmina para ver inclusão eritrocitária, presença de corpos de Heinz. Tá? E é importante a gente saber que se eu tiver a confirmação da hemoglobina S, que causa a anemia falciforme, eu não vou descartar a bolsa, eu só vou utilizar ela apenas para pacientes que possuem anemia falciforme. Tá? Aqui é um exemplo da eletroforese. Tá? Eu preciso fazer ela em diferentes pHs para poder confirmar o aparecimento de determinadas bandas, tá? Da hemoglobina A, hemoglobina D e hemoglobina S. E caso, vamos dizer assim, eu estou fazendo uma triagem, ok? Estou fazendo uma triagem de um paciente de um doador que costuma fazer a doação e aí
rapaz, deu algum problema que exige descarte, tipo HIV, ou sífilis, enfim, qualquer coisa que possa gerar um descarte. Aquela bolsa precisa ser descartada imediatamente. Tanto a bolsa de plasma quanto crioprecipitado, qualquer coisa que esteja armazenada, que seja daquele paciente, eu preciso descartar, ok? Se eu levei para uma indústria para fazer fracionamento, ok? Porque, por exemplo, alguns tipos de fatores de coagulação eu preciso mandar para a indústria. Então, cancela a utilização daquela bolsa. Produção de reagentes também, cancela. Tudo isso eu tenho que fazer caso eu tenha um doador, né, um doador antigo, vamos dizer assim, que eu identifiquei algum exame que é passível de descarte. Eu preciso pegar a amostra da última doação para poder fazer teste confirmatório, para poder analisar. Tenho que fazer também um novo exame no paciente, tá? Com uma nova coleta para poder repetir os mesmos ensaios e informar ele sobre o diagnóstico e, se necessário, dependendo do tipo de doença que ele tem, do diagnóstico, eu tenho que excluir ele temporariamente ou definitivamente, certo? No caso, para marcadores de HIV, HCV, HBV, que são as hepatites, e HTLV, eu preciso identificar para onde foi as doações desse doador, de até 6 meses da última doação reagente negativa, tá? Dos últimos 6 meses. Bem, para o caso de que, se eu observei que eu tenho um anti-HBC, eu devo investigar a doação não reagente ou negativa nos últimos 12 meses. Isso é muito sério, gente. Tá? Se eu tenho, né, como eu falei, um homem ele pode doar no espaço de 3 em 3 meses. Então, ele pode estar numa janela imunológica se ele for um doador ativo. E aí, cara, peguei alguma coisa. Putz, eu tenho que ir atrás das pessoas que fizeram uso desse sangue. Tá? Infelizmente, tem que ter muita responsabilidade na hora de doar sangue, principalmente em ISTs. Tá? Tem que ter bastante responsabilidade. Se fez alguma coisa, teve alguma relação sem proteção, tem que evitar doar sangue até fazer os testes confirmatórios, ok? Nada de enganar, de passar a perna na entrevista, porque senão você vai estar prejudicando a vida de várias pessoas. É obrigatório para o serviço de hemoterapia informar a autoridade de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica sobre os doadores com resultados reagentes positivos, tá? Depois que eu fiz os testes lá laboratoriais e confirmações para doenças transmissíveis no sangue, ok? Para que essa pessoa não tente doar em outro banco de sangue. Tá? Eu preciso ter a certeza de que essa pessoa não vai doar mais sangue por um tempo ou definitivamente. Tá? E eu preciso manter minimamente amostras identificadas, registradas e armazenadas, pelo menos em uma temperatura de 20 graus negativos no período mínimo de 6 meses. É o que a gente chama de plasmateca ou soroteca, para poder, no caso de deu algum positivo, eu preciso buscar uma amostra anterior para poder saber se tem ou não, se foi algum erro de análise ou não. Eu preciso agora vasculhar e entender qual é o tamanho do meu problema.
Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Podem tirar as dúvidas, enviem suas dúvidas, que aí depois eu faço um apanhado geral e retiro as dúvidas de vocês. Ok? Sobre o trabalho, eu vou mandar em áudio para vocês um textinho para vocês falando sobre o trabalho. Ok?